Então vamos começar, meninas? Eu vou fazer a oração então e aí a gente começa a ler o texto, tá? Então vamos lá, vamos colocar os pedidos de oração também, né? E aí a gente começa. Então vamos lá, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse tempo aqui para estudar e aprender mais da Tua Palavra. Que possamos refletir, que possamos avaliar os nossos comportamentos, que através da Palavra a gente possa melhorar. Não é nada sobre competição, é com a gente mesmo, Deus, que a gente possa ser melhor hoje do que a gente foi ontem e assim sucessivamente. Quero colocar aqui a vida dos enfermos, que a gente já vem orando durante tantas semanas. A Mônica, que amanhã vai se internar novamente. Ah, Deus, coloca a Tua mão sobre ela, sobre os familiares. A fortalece, que essa químio ela possa ser totalmente curada com essa químio que ela vai fazer amanhã. Que o Senhor esteja lá segurando em suas mãos. Abençoa também, Deus, a Sofia, a Fabiane, a Isabela, o seu Ari, o seu Hélio. Obrigada pelo testemunho hoje da Maria Helena, falando que o seu pai está melhor. Oh, Pai, o Senhor está sempre presente, cuidando, abençoando. Em cada testemunho de cura, podemos ver a sua mão abençoando, ouvindo as nossas orações. Muito obrigada. Esteja com cada uma agora, que possamos aprender mais e mais do Senhor. Tira as distrações de todo lado, para que a gente possa de fato aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém? Amém, meninas? Oi, Ale, tudo bem? Então vamos lá. A nossa palavra hoje está lá em Romanos 12. Daí os versículos que eu tinha colocado era do 9 ao 21, tá? Eu não vou fazer a leitura de todos, mas eu convido vocês. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Rô, tudo bem? A fazerem essa leitura depois, porque Romanos é muito legal, a gente aprende muita coisa, tá? Assim, edificante pra gente crescer na fé. Então, eu convido vocês que querem aí, né, fazer o uso da palavra todo dia, conhecer mais da palavra, então podem ler aí a carta de Romanos, tá? Porque vai ensinar bastante sobre relacionamento. E o que a gente vai estudar hoje fala sobre relacionamento, tá? Então, diz assim, o título do que a gente vai estudar: As Virtudes Recomendadas. Quem escreveu esse livro foi o apóstolo Paulo, e ele diz assim, eu vou ler do versículo 9 ao versículo 16, pra gente meditar um pouquinho, tá? O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém? Então eu li até o 16, tá? Mas depois, se vocês quiserem complementar até o 21, é muito interessante, tá? Então, assim, sobre o que fala esse capítulo? Fala sobre amar sem hipocrisia, né? Então, assim, nós somos seres relacionais, mas a gente precisa sempre avaliar como a gente tem lidado com os nossos relacionamentos. Esse texto, ele fala propriamente do amor de Deus, que é o amor ágape, é aquele amor de entrega, aquele amor que se esvazia de si mesmo para cuidar do outro. Então ele está ensinando que a gente precisa ter esse amor com o próximo. Cristo, né? Jesus Cristo precisa ser reverenciado através dos nossos relacionamentos. Então a primeira pergunta que eu faço a gente precisa refletir como estão os nossos relacionamentos. E aí, antes da gente meditar propriamente
no que eu quero trazer para vocês, eu gosto muito das 5 linguagens do amor, né? Eu acho que muitas aqui conhecem. Então a gente precisa conhecer essas linguagens, que são 5. Quais são elas? Palavra de afirmação, pessoas que gostam de ser servidas, ganhar presentes, o toque e o tempo de qualidade. Então é muito importante a gente conhecer as pessoas próximas, pessoas que convivem com a gente, qual a forma que elas gostam de sentir esse amor, né? Então a gente percebe quando a gente vai criando intimidade. Então com os amigos a gente percebe quando ele gosta de ouvir uma palavra de afirmação, quando ele gosta de receber um abraço, quando ele gosta de ser servido, quando ele gosta de ganhar presente. Então que a gente possa criar esse relacionamento mais íntimo e perceber de que forma a pessoa gosta de receber esse amor, esse carinho, e que a gente possa ser essa pessoa que demonstra o amor da forma como ela gosta de receber. Então, assim, muitas vezes a gente às vezes cria expectativas num relacionamento porque a gente tem a forma de sentir esse amor, mas às vezes o próximo, né, a pessoa que convive com a gente, filhos, amigos, cônjuge, tem uma forma diferente de se sentir amado. Então a gente precisa descobrir essa maneira e demonstrar o amor através da forma como ela gosta de ser tratada, amada, tá? Então aqui foi só um parênteses para a gente começar o estudo propriamente dito. Então aqui Paulo está dizendo que a gente precisa o quê? A gente precisa buscar harmonia com todos, né? Nessas palavras ele quis dizer isso, a gente precisa ter essa harmonia para se relacionar. Então a gente precisa se empenhar para manter bons relacionamentos. A gente precisa superar as dificuldades. É fácil? Não. Hoje ainda conversei com uma amiga na parte da manhã que está aqui e a gente falou exatamente sobre isso, que existem pessoas que são fáceis da gente se relacionar. Pessoas que, né, que são pessoas tranquilas, pessoas de bom relacionamento, essas a gente não vai ter dificuldade. Porém, existem outras pessoas que vão estar no nosso círculo de amigos, que são pessoas difíceis de se relacionar. Mas a gente precisa ter essa harmonia, a gente precisa criar um jeito de se relacionar sem criar atrito, né? Por quê? Porque se a gente está em busca do crescimento, se a gente está estudando a palavra de Deus, a gente tem que buscar uma forma de ter harmonia também com as pessoas difíceis. Se tudo fosse fácil, talvez não existisse nenhuma palavra, né? Não existisse a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela está aqui para nos orientar, para ter uma vida melhor, para saber se relacionar, para saber como orar, saber como ter fé, enfim. Ela mostra como a gente precisa ter esses relacionamentos. Então, obviamente, vão surgir pessoas difíceis em nosso convívio e a gente vai precisar se relacionar com elas. Então, vamos refletir como a gente tem lidado com esse tipo de relacionamento, com as pessoas difíceis. A gente precisa ter essa harmonia, né? A gente precisa, muitas vezes, se afastar das discórdias. Muitas vezes a gente precisa exatamente isso, a gente precisa praticar o que está na Bíblia. Muitas vezes a gente tem que deixar a nossa opinião de lado, né, para não criar um atrito, para não brigar. Então, assim, o segundo ponto que eu quero falar para vocês aqui, ele fala sobre orgulho. A gente precisa abrir mão da arrogância e do orgulho. O que seria isso? Seria a gente colocar a nossa opinião acima de qualquer coisa. Então ele está dizendo aqui, abra mão disso, né? Para a gente ter harmonia com muitas pessoas, às vezes a gente vai precisar abrir mão do nosso desejo, da nossa vontade, e isso não está errado, porque se a palavra está ensinando isso, Deus está vendo o que a gente está fazendo, e isso que importa, né? Então, assim, as ações que a gente tem aqui no mundo, elas são julgadas pelo próximo. Mas as intenções, só Deus pode ver. O que tem dentro do nosso coração, ninguém pode ver. Então essa justiça de Deus vai tratar as intenções. Então como estão as nossas intenções? Porque as ações, as pessoas estão vendo, mas e as intenções? Será que a gente está buscando de fato fazer a vontade de Deus
né? E para a gente fazer essa vontade, eu tenho batido sempre na mesma tecla, mas a gente precisa conhecer a palavra. Porque se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente também não vai conseguir colocar em prática o que Ele está pedindo para a gente, né? Então, por isso foi criado esse grupo, por isso a gente começou o estudo bíblico, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da vontade dEle para nós, né? Então, assim, que a gente possa abrir mão desse orgulho, dessa arrogância que todos nós temos. Porque nós temos vontades, nós temos desejos, a nossa carne vai lutar contra o nosso espírito todos os dias e a gente precisa estar firme, né? Na fé, no conhecimento da palavra, para que a gente possa enfrentar, sim, essas pessoas difíceis com harmonia. Então, muitas vezes a gente precisa cuidar com o nosso individualismo, que é muito inerente do ser humano, a gente tem esse individualismo mesmo, e muitas vezes a gente precisa se colocar numa posição inferior. Será que a gente consegue se colocar nessa posição inferior com humildade? Em muitos momentos a gente sabe que a gente tem razão, mas para a gente não criar nenhum atrito e continuar com uma discórdia, muitas vezes a gente vai ter que ter a humildade de ficar quieto, de não colocar a nossa opinião para não criar uma discórdia ainda maior. Então eu sempre falo, quando a gente tem a maturidade e o conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes a gente vai abrir mão do que a gente sabe que está certo para não levar adiante uma discussão e para manter bons relacionamentos. Amém, meninas? E aí, continuando, ainda fala assim, tudo a ver com o que a gente estudou aqui, tá? Eu fui buscando e fui complementando o que a gente leu. Então, assim, em muitos momentos, a gente não pode confiar em nós mesmos, porque nós temos essa coisa de, eu sei que eu tô certo, eu sei que a minha opinião é a mais correta e tal, eu sei. Então a gente precisa não confiar em nós mesmos e buscar sempre quem? O conselho do Senhor, que fala que abra mão das tuas vontades, dos teus desejos, para manter um bom relacionamento. A gente precisa saber que nem sempre a gente tem razão, né? Em muitos momentos a gente não tem razão. Então a gente precisa reconhecer isso e tentar ser melhor a cada dia. Não revidar. Aqui ele fala, em vários versículos ele fala sobre isso, tá? O quanto é importante a gente observar aqui, se vocês forem ler novamente, o quanto ele se refere a isso. Não revidar o mal com o mal. Revidar o mal com o quê? Com o bem. É difícil? É difícil. Às vezes uma pessoa é grosseira com a gente, é estúpida, fala uma coisa que não tem nada a ver e a gente precisa revidar esse mal com o quê? Com o bem. Isso é só andando com Deus, em oração, conhecendo a palavra, porque no nosso desejo, no nosso íntimo, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas Deus está nos orientando aqui, né? O apóstolo Paulo falando que a gente precisa, sim, revidar o mal com o bem. Eu sempre falo com as minhas filhas, às vezes, né, cada uma na sua idade, nos seus comentários. Porque o fulano é chato, o fulano fez isso. Eu falo assim, ora por ele, pede para o Senhor tocar o coração dele, mudar essa atitude. Então a gente precisa o quê? Orar para essas pessoas que nos fazem o mal. É difícil? É difícil. Mas se Deus está nos orientando aqui, a gente precisa sim fazer isso, né? E aí, gente, o versículo que pra mim tocou demais e que eu quero compartilhar aqui com vocês, que fala assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vocês já perceberam que o ser humano em geral, ele consegue se compadecer com a tristeza do próximo? Então, quando aparece uma catástrofe, né, na televisão, que a mídia coloca em evidência, todo mundo se compadece de uma mãe que perde um filho, de uma guerra, de uma enchente, que a gente vê as pessoas perdendo as coisas, a gente se compadece, a gente coloca em oração, porém, se alegrar com a alegria do próximo é algo muito difícil, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui.
eu tô aqui na minha casa, eu tô com dificuldades, eu tô com dificuldades financeiras e vejo um próximo conhecido enriquecendo, prosperando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alegrar com ele, eu tenho que colocar em oração: Senhor, obrigada por estar prosperando o meu amigo, a minha amiga, o meu familiar. Porém, o ser humano, ele tem a mania de julgar o próximo. Em muitos momentos, as pessoas, ao invés de se alegrarem com o crescimento do próximo, elas vão julgar e falar assim: nossa, mas ela está comprando tanta coisa, será que ela está de fato ganhando dinheiro? Ou ela está fazendo algo ilícito? Existe um julgamento, existe uma inveja, existe algo no coração humano que não consegue ver o crescimento do próximo. A pessoa prosperar, o próximo se dar bem, comprar uma casa, comprar um imóvel, ter um filho bem-sucedido, não importa o que seja. A gente precisa desenvolver no nosso íntimo o que eu chamo assim de alegria pelo próximo, né? Então assim, Senhor, eu não tenho isso, mas eu sou tão grata pelo que ele tem. Eu sou tão grata pelo meu irmão que está próspero. Então assim, vamos refletir um pouquinho e vamos pensar se a gente consegue se alegrar com a prosperidade do outro. Porque a gente se compadecer na tristeza é meio unânime. Eu vejo que quase todo mundo tem esse sentimento, né? É desenvolvido em nós esse sentimento. Mas o sentimento de se alegrar na alegria do próximo é algo que a gente precisa desenvolver também. Então, assim, estudei essa semana sobre isso e um pastor falou muito que o ser humano ele acaba tendo inveja. A inveja é muito inerente do ser humano, e o julgamento. Então, se a pessoa está muito bem sucedida, ela está fazendo algo ilícito. Se a pessoa tem um filho muito próspero, a inveja vem latente no meu coração. Então vamos refletir: eu consigo me alegrar na alegria do outro? Isso é muito importante, e o versículo aqui fala exatamente assim, né? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então vamos refletir, vamos pensar se a gente de fato tem esse coração que está disposto a abençoar o outro, mesmo não tendo, mesmo em muitos momentos a gente colocando em oração alguns pedidos que a gente às vezes vem colocando e não recebendo, e vendo o outro receber. Como a gente age nessa hora? Então é uma reflexão aí para que a gente possa pensar também sobre isso, tá, meninas? É exatamente isso, ó. Se andarmos por nossas vontades, a gente não consegue seguir a vontade de Deus. Então, a gente precisa colocar em oração: Senhor, que seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Só Ele vai conseguir transformar coisas que tem aqui dentro que eu sozinha não vou conseguir. Então, hoje a reflexão é harmonia para ter um bom relacionamento com o próximo, abrir mão da nossa arrogância, do nosso orgulho, das nossas vontades. Muitas vezes a gente sabe que tem a razão, mas a gente vai ter humildade para não continuar uma discussão. E muitos momentos, às vezes, a gente também precisa pedir perdão, mesmo a gente não estando errado. É o que o Senhor ensina na palavra, tá? E aprender a não confiar em nós mesmos, colocar em oração: será que isso que eu estou pensando vem de mim? Porque o nosso ego ele é tão forte que em muitos momentos a gente acha que está certo em tudo. Então, assim, será que a gente não precisa também conversar com pessoas que têm mais vivência que a gente, mais sábias que a gente? Olha, você acha que nisso eu devo seguir dessa forma? A pessoa vem com um conselho e a gente precisa aceitar o conselho. Muitas vezes é para o bem, é para um crescimento, né? Então é difícil a gente enxergar os nossos defeitos. Então, às vezes, a gente precisa sim buscar a ajuda de alguém, para que esse alguém venha com uma palavra e fale: olha, será que nisso aqui você não podia melhorar?
não podia fazer dessa forma, e que a gente possa ter humildade para aceitar essa mudança. Amém, meninas? E que a gente possa pensar nessa alegria aí, de orar pelo próximo e se alegrar com a prosperidade do outro. Porque quando a pessoa está triste, a gente fica triste. Mas e quando ela está alegre? Que a gente possa também, às vezes, em muitos momentos, a gente está passando por uma tribulação terrível. A gente está triste, a gente está vivendo dias terríveis. E aí vem alguém e conta uma coisa tão especial para ela. E aí, será que eu consigo me alegrar com ela? Eu fico, poxa, Senhor, o Senhor fez para ela e não está fazendo para mim? É importante a gente refletir sobre isso, tá? Que a gente possa ter humildade para conseguir reconhecer que o outro merece, né? Também ser feliz, merece a prosperidade, merece receber do Senhor tudo que ele tem buscado. Enfim, vamos assim, nos esvaziar da gente para se colocar no lugar do próximo. Eu acho que a palavra, na verdade, num contexto geral, para quem já leu a Bíblia toda, ela fala sobre isso, né? Amar o próximo, se colocar no lugar do próximo. Então, assim, é mais refletir sobre isso, que a nossa arrogância, o nosso orgulho caia por terra e que a gente possa ter essa humildade. De muitas vezes, nem orar pelos nossos pedidos e orar sim pelo próximo, pela paz em Israel, na Palestina, pelos enfermos. Então, eu não sei como é que está sendo a oração de vocês, mas reflitam um pouquinho sobre isso. A gente precisa também olhar o próximo. Tá bom, meninas? Amém? Se quiserem compartilhar alguma coisa, Vânia, eu acho que você entrou depois, mas aí amanhã vai estar lá, tá? Se quiser assistir a live toda. Jéssica, me fala como é que tá teu pai, a gente tá orando por ele, quero saber como é que ele tá. E meninas, quero compartilhar então com vocês que já foram mais de 30 lives, tá? Glória a Deus por todas que estão aqui comigo, me fortalecendo, me ajudando a crescer também, é um crescimento para todas nós, tá? E eu quero dizer que terça-feira então eu vou fazer a última live do ano. Por quê? Porque na outra semana eu vou ter que fazer uma cirurgia e aí eu vou ter que ficar um tempo aí, não é nada, tá, gente? É uma cirurgia estética, então fiquem bem tranquilos. E... ai, que linda! É isso aí, Jéssica, é sobre amar o próximo, né? É muito legal isso. Então, meninas, aí eu vou fazer uma cirurgia dia 1º e vou ter que ficar um tempo, tá? Daí já vai vir Natal, Ano Novo, então eu pensei, terça-feira a gente faz a última live do ano e aí a gente volta em janeiro, tá? E orem por mim, vai ser dia 1º de dezembro, vai ser... Vou orar pelo teu pai, Jéssica, que o médico dos médicos possa curá-lo, né? Ele é o médico dos médicos e ele vai dar a última palavra. Meninas, coloquem o seu Hélio em oração, tá? Orem por mim, a minha cirurgia vai ser no dia 1º de dezembro. Lá no nosso grupinho de WhatsApp, eu vou colocando para vocês como é que eu tô, tá? Mas eu agradeço a oração de todas vocês. E vamos orar então para encerrar esse momento. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, mais esse estudo. Que nós possamos sim refletir sobre os nossos relacionamentos. Que o Senhor, Pai, seja reverenciado através do nosso amor ao próximo. Cuida de cada irmã aqui, de cada amiga querida que me fortalece a cada semana para que eu continue. Abençoa o seu Hélio de forma especial. Deus, toca na sua vida, traz cura, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor que executa milagres, Senhor. Continua conosco, traz uma palavra para que possamos compartilhar na próxima terça-feira e que no ano de 2024 nós estejamos todas aqui juntas, aprendendo mais e mais do Senhor. É o que eu te peço, Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém, meninas? Nós vamos continuar orando por ele, tá? Obrigada por cada uma de vocês. Se quiserem compartilhar algum estudo que vocês queiram que eu traga na semana que vem, podem colocar lá. Se não, eu trago alguma coisa e a gente termina daí na terça esse ano. Tá bom? Um beijo, meninas. Fiquem com Deus.